Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa sexta-feira, hoje, dia 11 de julho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você um dia de realizações, um dia de reflexão, que a gente permita que a Sagrada Família de Nazaré possa se aproximar da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, da nossa igreja doméstica. O evangelho de hoje, nesse dia 11, sexta-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que falareis, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. O filho se levantará contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui no evangelho de hoje, Jesus já nos advertia aos discípulos, e esse aviso, essa advertência serve para todos nós. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos irmãos e irmãs sendo perseguidos, presos, algemados, mortos, por causa da palavra de Deus. Aqui na minha cidade mesmo já tivemos um padre assassinado porque manteve a palavra de Deus e os seus ensinamentos. E isso foi motivo para ele ser assassinado. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aí na televisão, nas redes sociais, por o mundo afora, tantas injustiças que cometem contra os cristãos, por causa da lei de Deus, por causa da tradição da igreja, por causa dos costumes da igreja. No Brasil, temos, mas não é assim tão alto o índice de perseguição. Mas temos perseguições veladas, temos perseguições disfarçadas, temos perseguições que se dá outro nome aqui no Brasil. Mas pelo mundo afora, tem países que a coisa é bem mais séria, onde os cristãos até hoje são perseguidos, mortos, para todo mundo ver. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que também a gente traga esse evangelho de hoje para a nossa vida, para a vida de nossa família. Quantas vezes nós somos mal compreendidos, somos rejeitados, até entre os nossos, por causa da palavra de Deus. Quantos filhos se revoltam contra as mães, contra os pais, como fala aqui no evangelho, por causa da palavra de Deus. Hoje se vive uma falsa liberdade.
Hoje, muitos dos jovens querem viver uma liberdade sem compromisso. Essa liberdade sem compromisso é uma liberdade falsa, não existe. Toda liberdade traz uma responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu tenho que responder por aquilo que eu fiz. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos tempos, eu diria, difíceis de fazer a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ser seguido por todos da família. São dificuldades, são desafios diários. E aqui no Evangelho está dizendo: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, quantos dos nossos irmãos foram entregues, foram caluniados, foram açoitados na sua dignidade por causa da palavra de Deus? Quantos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, foram assassinados, como esse padre aqui de Salgueiro, padre José Maria, foi assassinado porque manteve a lei do matrimônio de Deus e não abriu mão. Mesmo diante da morte, ele manteve o Evangelho, a palavra de Deus até o fim. É preciso que também a gente tenha cuidado para também não sermos mortos, não fisicamente, mas para não sermos mortos na nossa verdade, na nossa palavra, na nossa fé verdadeira. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós vemos grupos na sociedade, na igreja, que agora pode tudo. Que agora Deus perdoa tudo. Que agora tudo é permitido. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem tudo se convém a um cristão. É preciso termos cuidado. Outro dia eu vi um padre pregando e ele dizia assim: hoje muitas pessoas vivem como se o inferno não existisse mais. Tudo é permitido, tudo pode, depois eu vou lá e peço perdão e está tudo certo. Não é assim que funciona. O nosso arrependimento, a nossa conversão tem que ser verdadeira, tem que ser uma medida de resgate, não uma coisa de caso pensado. Eu apronto, depois vou lá e peço perdão. Eu apronto de novo, depois vou lá e peço perdão. Estamos enganando a quem? Só a nós mesmos, né? Então, é preciso que a gente possa proclamar o Evangelho de hoje e refletir uma vez, quantas vezes forem necessárias. Eu estou fazendo o papel aqui da serpente ou da pomba simples? Que vocês sejam simples como as pombas e espertos como as serpentes. É preciso que a gente seja simples para as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples. Os fardos são leves. O jugo é suave. Mas é preciso que a gente seja uma serpente. Como é que uma serpente age? A serpente, ela identifica aqueles caminhozinhos que os roedores passam aqui no sertão, né? Fica uma varedazinha, onde passa o rato, o preá e outros roedores. Ela identifica pelo cheiro, ela fica nessa varedazinha ali ao redor, ela se embola, se enrola ali, se arma, prepara o bote, ela fica em posição de bota. E fica ali, um dia, dois, o necessário. Quando o roedor passa, ela dá o bote, se afasta, ela já sabe que o roedor, o rato, vai morrer. Depois ela sai com a linguinha de fora, né? Acha aquela presa que já está morta ou está morrendo e se alimenta. Então ela usa de uma esperteza, não é maldade, é um instinto da natureza. Ela não mata por maldade, ela mata para se alimentar, ela foi feita para isso. Mas Jesus usa essa esperteza da serpente para dizer:
Cuidado, cuidado. Fiquem espertos para as armadilhas. Fiquem espertos para as tentações. Muitas vezes nós estamos dispersos, estamos sem a oração chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam simples como as pombas. Vocês já perceberam que as coisas de Deus são muito simples? Não precisa de alvoroço, de muita falácia. Só precisa de oração, seriedade, simplicidade e tentar sermos melhor a cada dia. São simples. Jesus sempre agiu nos exemplos de milagres, de pregações, com muita simplicidade. Jesus mandava o povo sentar na grama e pregava. Jesus mandava os discípulos botar o peixe na fogueira, uma fogueira simples, com pau, com pedra para comer. Jesus transformava a água em vinho e era um vinho bom. Que você também permita que Jesus transforme a sua água, que às vezes está ali suja, contaminada, a água da vida, num bom vinho. Mas para isso é preciso que você também permita a aproximação de Jesus na sua vida. Muitas vezes estamos enlameando a nossa água. Muitas vezes não permitimos e nem permitamos que Jesus transforme a água em vinho. Estamos apenas consumindo água poluída, suja, contaminada, porque nos falta ainda a conversão, o perdão e a oração. Que você possa, meus irmãos, no Evangelho de hoje, não se preocupar também com o que vai falar, com o que vai dizer, como vai se defender diante das acusações que às vezes nós recebemos todos os dias. Entregue tudo na mão de Jesus, aquela pessoa que lhe caluniou, aquela pessoa que inventou fuxico a seu respeito. Quanto ódio a gente vê nas pessoas por causa disso, quanta falta de perdão. Entregue na mão de Deus e siga seu caminho corretamente. Vai chegar o dia dela ver que você não é nada daquilo que contaram para ela. Que você possa refletir hoje juntamente com sua família, aproveitar o final de semana para participar da Santa Missa, para refletir e que a gente peça ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê muita coragem e muita sabedoria, porque é isso que nós precisamos. Coragem. A vida quer da gente só coragem. Coragem para trabalhar, coragem para rezar, coragem para ir à igreja e coragem para edificar a nossa casa, a nossa igreja doméstica. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe grandemente.